Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Domingo, dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Início do Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia, com a Santa Ceia do Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2012. Ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos. Levando vida a toda a gente. Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém. Sente-se, por gentileza. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Mateus 25. E nós vamos ler do 14 ao 30. Vamos lá. Mateus 25. Do 14 até o 30. Amém? E também, será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com sua capacidade. Talento era uma unidade que pesava cerca de 34 quilos, que depois se tornou uma moeda, era utilizado como uma moeda e por muitos anos assim. Mas no caso dessa passagem aqui, a palavra talento se refere à capacidade ou dom. Então vamos lá. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Então, já imediatamente você pode ver, saiu imediatamente. Ele recebeu e já saiu para trabalhar em favor da multiplicação daqueles talentos. Também o que tinha 2, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor.
Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Sobre muito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau, bem diferente do que falou para os outros. Servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, vou repetir, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado. Se tem mais, recebe mais. E terá uma grande quantidade, vai prosperar. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora, o outro disse, entre para a alegria, os outros 2, entre na alegria do seu Senhor. Aqui, lancem fora o servo inútil. Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. 3 servos, e a todos eles foi confiado de acordo com a capacidade. Uma quantidade de talentos. A um 5, outro 2, outro 1. O que recebeu os 5 saiu imediatamente para multiplicar. E conseguiu aumentar, e conseguiu multiplicar. Ele dobrou, ele dobrou. De 5 foi para 10. O outro também conseguiu dobrar. O que recebeu 1, por medo, cavou um buraco e escondeu. Quando o Senhor chegou e foi prestar contas, os outros 2 foram muito bem, foram elogiados e foi dito a eles: vocês são servos bons e fiéis e vão desfrutar de muito mais, em grande quantidade. Entrem na alegria do seu Senhor, desfrutem do melhor. Agora o outro já chegou arrumando desculpas. A primeira coisa que ele começou a dizer: o Senhor, veio o outro que recebeu 1, eu sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabendo disso, disso, eu fiquei com medo. E eu enterrei o talento que o Senhor tinha me dado. Sabe, eu fiquei com medo e eu enterrei. Enterrei. Já chegou arrumando desculpas. Por favor, e vamos pegar isso aqui um pouquinho, nesse ponto. Pessoas que se entregam à passividade, ao conformismo, ao comodismo, aos medos, lamentavelmente, elas vivem arrumando desculpas e justificativas para justificar seus erros, seus fracassos, sua inércia, sua passividade, seu comodismo. Olha, é que eu sabendo que o Senhor é assim, 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 eu tive medo, então achei melhor cavar um buraco na terra e esconder, guardar. Porque eu sabendo disso, então, quem sabe ele vai entender. Mas você continua lendo e vê que não houve nenhum entendimento para isso, não.
Não houve aceitação. Ele não aceitou coisa nenhuma. Servo mau, negligente, inútil. Servo mau, negligente, inútil. Inútil você. Tira dele e dá para o que tem mais. E aí a Bíblia diz: pois quem tem mais será dado, vai conseguir mais ainda. Quanto mais você tiver, mais você vai crescer, vai prosperar e vai aumentar. Em tudo nessa vida. Mas quanto menos, até o que não tenha tirado, olha aqui, ó. Mas a quem não tem, até o que você não tenha tirado. E o outro, além de ter multiplicado, ganhou mais um. Porque você não usa, você menospreza, você trata de qualquer maneira, vai para o outro. Dá para aquele lá que está prosperando, está multiplicando. Muitas pessoas sabem muito bem que não estão fazendo tudo que deveriam estar fazendo. Que não estão fazendo o que Deus espera delas. Que não estão no lugar que deveriam estar. Muitos têm permitido que o diabo roube suas bênçãos, suas vitórias. Estão infelizes, sem realização. E lamentavelmente, se não reagirem, vão morrer dentro de uma igreja, irrealizados, frustrados, infelizes. Por quê? Porque o Senhor dá a elas, dá a oportunidade, fala com elas, dá a elas capacidade, dá a elas talento, dá a elas dons, talentos. E muitas têm cavado um buraco e enterrado. Por medo. Medo da responsabilidade. Medo do sacrifício que aquilo demanda. Medo do árduo trabalho que talvez aquilo vai dar. Medo de serem criticadas. Medo da opinião alheia. Medo dos julgamentos. Medo de mudar, medo de agir, medo de críticas. Quantos que tem tanto medo de ser criticado que preferem enterrar o que ele tem e não agir? Medo de ser julgado. Medo do que alguém vai achar. Medo. Eu posso apresentar medos e medos e medos, medos, medos. Medo disso, medo daquilo, medo. Tem gente que tem enterrado talento. Ele tem capacidade, ele tem talento, ele tem dom. Ele tem. Ele é capaz de fazer. Deus deu a ele. Está nele aquilo. Mas ele já cavou um buraco, guardou lá, porque tem medo. Tem medo de enfrentar aquilo, tem medo de fazer, tem medo de agir naquilo, tem medo. Aí você encontra a pessoa chateada com a vida dela. Quantas vezes a gente encontra pessoas, e claro, a maioria, cristãos de muitos anos, que são pessoas frustradas, melancólicas, gente que está amarga com a vida. São cristãos, mas são amargos. São cristãos, mas são pessoas que não desfrutam do sucesso. Elas são cristãs, mas elas não conseguem atingir a realização. Consequentemente, elas se sentem frustradas. E isso faz da pessoa uma pessoa infeliz. Mas por quê? Porque ela não há possibilidade
dela ser uma pessoa realizada, dela crescer em todas as áreas da vida dela? Claro que sim. Claro que sim. Mas tem gente que prefere cavar um buraco e enterrar o que ela recebeu de Deus. Os talentos que ela recebeu, a capacidade que ela recebeu, os dons que ela recebeu, ela prefere cavar e enterrar. Quantas pessoas que receberam coisas boas de Deus e ao invés de estarem multiplicando, elas estão enterrando? Quantas? Isso acontece o tempo todo. Lamentavelmente. Muitas pessoas poderiam estar além em várias áreas da vida. Mas tem muita gente acomodada e que travam pelos mais diversos motivos e todos têm um medinho na frente, um medão, um medo. Estou com medo disso. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu já ouvi tantos, os mais diversos, pessoas dizerem os mais diversos medos. Medo disso, medo daquilo. Eu quero muito isso, mas eu tenho medo de arriscar nisso. Eu quero isso, mas eu tenho medo daquilo. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você não for capaz, imediatamente eles saíram para trabalhar, para multiplicar aqueles talentos. Eles arriscaram. Eles ousaram. O outro, por medo, cavou um buraco e enterrou. E isso eu bato sempre. Se você não tiver coragem para romper, tem muita coisa dentro de nós que se você não romper, os maiores desafios estão dentro de nós. O ser humano é muito complexo. E muitos têm sido vencidos por sentimentos diabólicos. Quantas pessoas que não conseguem controlar várias situações na vida delas e com isso preferem enterrar o talento. Eu posso falar de muita coisa que Deus nos deu. Eu posso começar a falar. Se você teve filho, você tem obrigação, isso é um dom de Deus, isso é uma vitória, isso é uma bênção. Amém? Ok. Então você pode ser um bom pai. A melhor mãe. Deus te deu um companheiro, uma companheira. Quantos que têm perdido a oportunidade de viver um relacionamento sublime, intenso e maravilhoso, porque só se pegam em coisinhas. Homem perfeito não existe, mulher perfeita não existe. E tem gente que vive em busca da pessoa perfeita, não existe, esquece, ponto. Então fique sozinho, faça como Paulo, opte por ficar só. Pronto, tem gente que optou, eu quero ficar só, amém. Uma escolha sua. Mas se você já tem um companheiro e tem uma companheira, você poderia estar, não sei, cada caso é um caso, está vivendo um relacionamento pleno. Mas muitos não se submetem. De jeito nenhum. E com isso, vivem um relacionamento, têm um relacionamento, têm um casamento, têm uma coisa, mas é uma coisa sem sentido, sem vida. E para algumas pessoas, cada pessoa tem um foco. Tem gente que tem uma necessidade imensa na área sentimental. Só que quando ele encontra, ele não investe naquilo. Entende o que eu estou dizendo ou não? Tem pessoas que não têm, esse não é a sua prioridade. Mas há pessoas que elas, meu Deus, é tudo o que eu quero. Ok, então por que não? Não trabalha intensamente para que isso funcione plenamente.
As coisas não vêm prontas, elas são feitas, construídas, e dá muito trabalho. Mas é assim que funciona. Não tem nada, não existe. E tire da cabeça que a grama do vizinho é mais verde, porque é ilusão. Ele também está olhando para tu e achando que a tua é mais verde. Não é bem assim. Não é nada assim. No trabalho, quantas pessoas que hoje poderiam estar ocupando um cargo bem superior e evoluindo e crescendo e conquistando promoções, mas ele não consegue executar nem bem o que ele está fazendo. E ele poderia estar se superando. Ele poderia. Ele poderia estar crescendo. Ele poderia estar buscando cada vez mais meios de multiplicar o que Deus deu a ele. Mas ele não vai. Como pessoa, todos nós recebemos de Deus qualidades, talentos, capacidade, dons. E muitas pessoas, elas não param para descobrir os seus pontos fortes, para investir e multiplicá-los cada vez mais. Cada vez mais. A gente tem que ter noção, sim, se eu me propor a fazer tal coisa, e eu investir muito naquilo, eu vou conseguir. Mas tem coisa que não é o meu dom natural. Eu não recebi, aquilo não é meu, eu posso até desenvolver. Mas, de repente, eu preciso ver se eu não estou roubando energia daquilo que Deus me deu e que eu poderia estar multiplicando muito, muito, muito. Entende isso? Sim. E isso é fundamental, que você entenda. Isso é inteligente. Eu recebi algo de Deus, você recebeu outra coisa de Deus, cada um de nós recebemos algo de Deus, e agora eu devo investir na obra do Senhor. Vamos lá. Você tem dons naturais, talentos, capacidade, e que você pode multiplicar, investir neles e multiplicá-los, crescer, fazer mais. Eu vou crescer mais nisso, eu sou bom nisso, eu posso melhorar nisso, eu posso fazer mais isso aqui. Mas tem gente que pegou tudo que ele tem, a capacidade, os dons, os talentos, cavou um buraco, enterrou, porque eu estou com medo. Eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de fazer isso, e é muita responsabilidade. Eu tenho medo, porque isso demanda muito sacrifício, sabe? Isso, nossa, vai dar muito trabalho. Eu tenho medo porque vão me julgar, eu tenho medo porque vão me criticar. Eu tenho medo da opinião das pessoas, eu tenho medo do que elas vão pensar, sabe? Eu tenho medo disso, daquilo outro. E se não gostarem? E se acharem isso? Tem gente que parou a vida porque o diabo colocou algo na cabeça dele, alguém foi usado pelo capeta para bloquear a vida dele e ele deixou. Ele pegou tudo de bom que ele tem e enterrou. E sabe como Deus está chamando essas pessoas? Servos maus, negligentes e, que é pior ainda, inúteis. Essa palavra eu posso, assim, abrir um leque e falar sobre muita coisa dentro dela, que Deus nos deu. Na nossa vida cristã, na nossa fé, está aqui provado e não adianta alguém sair disso. O que é que prevaleceu aqui? Foi o resultado ou não? Ou não? Claro que sim. Quem dobrou é que saiu na frente, é que foi elogiado, é que foi de ventre para a alegria do seu Senhor. Agora o sujeito que enterrou, não multiplicou nada, ainda guardou, escondeu, foi chamado de servo mau, negligente e inútil. Então Deus espera que a gente dê a Ele resultado.
resultado. Esse negócio de pegar um negócio, e eu recebi isso, e guardo, escondo, largo isso aqui, finjo que não estou vendo, estou com medo de agir nisso. Deus não se agrada disso não. Pegou o que tinha dado a ele e deu para o que tinha 10. Porque o que tinha 10, tinha 5, multiplicou para mais 5, ficou com 10 e ganhou mais 1. Exatamente isso. Você não produz, meu filho, você vai perder até o que você tem, até o que você não tem. Agora, esse aqui está produzindo, vai para ele. Vou tirar desse aqui e pôr na mão desse aqui. Está aqui, está bonito. Isso aqui não precisava explicar. Está explicadinho. A palavra que você... Amém, já li, vamos ficar de pé. Já, pronto. Já deu para entender. 2 dobraram, 1 enterrou. 2 foram elogiados, abençoados, vocês vão ter muito mais quantidade, vão prosperar ainda mais. O outro servo mau, negligente, inútil, lança ele nas trevas exteriores. Está aqui. Onde há ranger de dentes, choro e ranger de dentes. Quer dizer, esse tipo de gente está provado, quem não produz para o reino, não cresce, não evolui, aqui no caso foi para o inferno. Foi para o inferno. Porque tudo que recebe de Deus, não usa para o reino, não usa para produzir resultado em nada. Aí eu estou frustrado, eu estou sem realização, eu estou chateado, eu estou infeliz. Por que será? Deus, estou infeliz, Deus. Por que você não usa o que eu dei a você? Porque é muita responsabilidade. Porque é muito sacrifício. Porque dá muito trabalho. Então não reclama, filhinho. Não reclama. Você não quer agir no que você tem. Você tem nas tuas mãos. Você não quer trabalhar para multiplicar isso aí. O Senhor deu 5. Quem multiplicou mais 5 foi o servo aqui. O Senhor deu 2. Quem multiplicou para 4 foi o rapaz aqui. Eles receberam do Senhor deles. Nós recebemos de Deus. Mas se você simplesmente cava buraco em terra e ainda quer arrumar justificativa para justificar. É porque não foi aceito nenhuma dessa ladainha aqui. Não foi aceita. O Senhor não aceitou. Nossa, é que eu fiquei com medo. Eu sei que o Senhor é um homem severo. É? Não foi aceito, não. Ele pagou um alto preço. Perdeu o que tinha. E assim tem sido. Tem gente que tem perdido. Porque ele não multiplica, ele não investe naquilo que Deus tem colocado nas mãos dele. Se Deus colocou nas tuas mãos, é para você cuidar, zelar, fazer prosperar, crescer, aumentar, deslanchar. E por aí vai. Tem que entrar. É 2012. E você tem que decidir fazer diferente nesse ano. Não pode ser do mesmo jeito. Eu posso ir além. Ninguém, não existe, não tem idade. Ninguém é novo demais, nem é velho demais para viver a glória de Deus. Não é não. Naturalmente, uma pessoa, quando ela é mais jovem, até para o reino, você educa uma criança no Senhor, um adolescente, né, ele já a mente é virgem. Então você coloca lá dentro o que tem que ser colocado. Por isso que a gente tem que educar os filhos no temor. E assim por diante. E no geral, uma pessoa mais velha, ela passou 30, 40 anos, 50, 60, não sei, aí no mundo, você imagina a quantidade de coisas que já entrou. Então, dá um trabalho maior se esvaziar. Desaprender muita coisa e aprender de novo. Porque aí tem o orgulho, tem o que eu já sei. Tem gente que nem consegue, tem gente que é muito determinado. Ele consegue limpar
a mente dele, a vida dele, recomeçar. Bacana, parabéns para essas pessoas, porque realmente é desafiador. Mas quem quer, não há impossível para uma pessoa que está em Deus e quer vencer nele. Então, claro, uma pessoa que já ficou muitos anos nesse mundo, muita coisa entrou dentro da cabeça dele, ele aprendeu de um jeito, ele foi moldado de uma maneira, e agora ele precisa trabalhar e botar uma força maior para ser moldado e permitir Deus moldá-lo. E isso vai ter que esvaziar. Esvaziar não é fácil. Não é mesmo. De tudo aquilo que ele ouviu, aprendeu, foi educado, ensinado. Tem muita coisa que a gente tem que abrir mão de uma educação. Às vezes a gente foi educado de uma maneira que aquilo bate de frente agora com a minha fé. Eu tenho que me livrar daquilo. Eu fui ensinado de um jeito, eu fui criado a praticar um tipo de fé. Então, tem muita coisa que eu tenho que ter força, muita força para romper. E Deus nos ajuda e é maravilhoso. Ele sempre nos ajuda se você quiser. Então, mas voltando aqui, todo mundo pode viver o poder de Deus e ser uma bênção nas mãos de Deus. Se tiver a capacidade de se esvaziar e se encher de Deus, dentro da vontade dEle, e fazer uso daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, e colocar força naquilo, e vai longe. E aonde você encontra, você vê a pessoa realizada, a pessoa feliz, a pessoa atinge os objetivos dela. E eu penso que a palavra é essa, é realização. Porque nós estamos aqui. O tempo passa. O tempo não volta. E eu vejo que tem gente que faz com o tempo dela, ela usa o tempo como se ele fosse infinito. Como se não tivesse fim. Como se pudesse voltar muita coisa, não pode. Não pode, não pode. Você perdeu tempo, você perdeu vida. Você perde coisas que às vezes você não consegue recuperar. Então não pode perder tempo. É o que eu estou falando. Não adianta você ter um relacionamento, você ficar perdendo tempo brigando. Você tem a família, perde tempo. Daqui a pouco essa criança que está aqui deixa a mãe, ela cresce. Ou já tem uma necessidade de você, daqui a pouco ela se torna independente. E você deixa de viver vários momentos na vida. Por quê? Porque está muitas vezes focada na direção errada, não está focado naquilo que devia estar focado, não está vivendo o momento. Tem gente que tá numa fase, mas ele já quer pular para outra fase, ele não vive aquela fase. Ele não vive um momento, eu sempre digo, esse é meu momento, eu tenho que, é hora de eu estar, a minha concentração tem que estar toda nisso aqui. Depois eu tenho tal coisa para fazer, ali eu boto energia, minha cabeça vai para aquilo. Então tem gente que está numa coisa, a cabeça dele está em outra, por isso que ele não produz resultado na vida dele. Porque ele nunca está vivendo aquele momento, focado naquela questão. E isso é fundamental. Se você quiser qualidade na tua vida, realização, e não está aí como um cristão e eu estou frustrado, estou infeliz, não sei. Tem que procurar muita coisa. A pessoa fica, oh Deus, meu filho, eu lhe dei, meu filho. Coloquei nas tuas mãos, você cavou um buraco, guardou. Você não multiplica o que eu te dou. Você permite que medos tomem conta de você. Quantos que estão parados por medos? Medo disso, medo daquilo outro. Alguém diz que ele não pode. Pronto, ele já fica atado. O diabo lança um pensamento, pronto, ele já esquece tudo que Deus falou para ele. Deus lhe deu talentos, dons, capacidades. E o que é que você tem feito com eles em tudo? Deus lhe deu para a obra, para o reino. Na tua vida espiritual, o que você tem feito para o reino? O que você tem produzido para o reino? Vamos lá. Deus tem lhe dado muito.
A gente não pode ficar igual o passarinho esperando a mamãe passarinha chegar. Olha o biquinho aqui, ó. Esperando a comidinha só. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, me dá, me dá, me dá. E o que você dá para Deus? O que você faz para Deus? Deus lhe deu. Você tem multiplicado o que Deus tem te dado? Ele coloca bênçãos na tua vida. Você segura aquelas bênçãos e cresce. Faz com que elas multipliquem. Deus te deu visão. O que você tem feito com a visão que Deus tem te dado? Sabedoria. O que você tem feito? Deus te deu capacidade para realizar coisas. O que você tem feito? Tem gente que está frustrada porque simplesmente começa a se envolver com problema, começa a olhar para isso, para aquilo, e problema, como eu sempre digo, resolve um, aparece outro. Se você ficar preocupado com o problema e olhando para o problema, a tua vida vai girar em torno disso. Você não cresce, aí você não evolui em nada, você não vive bons momentos, você não desfruta da vida, você não desfruta de Deus, você não cresce na tua vida, porque tudo não dá e fica arrumando justificativas. Deus quer que você multiplique o que Ele tem te dado, que você cuide muito bem do que Ele tem te dado, que você valorize o que Ele tem dado a você, e que você faça isso crescer, e muito. Deus não quer que você enterre o que Ele te deu. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Ah, quando uma pessoa é fiel a Deus, fiel, e cuida e multiplica o que é de Deus, o que Deus tem dado a ela, valoriza. Ela é colocada sobre muito, e muito. Quem tem, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Em tudo. Deus te deu alegria, multiplica essa alegria, te deu paz, multiplica a paz, te deu bênçãos, multiplica bênçãos. Te deu salvação, multiplica a salvação, salvando almas. Você foi curado para levar cura, liberto para levar libertação, salvo para levar salvação, abençoado para levar bênção, prosperado para levar isso para frente. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Porque ele tem e ele multiplica tudo que Deus deu a ele. Tudo. Eu vou multiplicar. Sabe, eu sei fazer isso. Eu vou formar mais pessoas. Eu vou levar isso para frente. Eu vou crescer nisso. Levando e multiplicando e atingindo mais. Em pessoas. E semeando na vida de outros. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. A pessoa recebeu de Deus paz. Ele não aceita a paz, ele perde mesmo. Recebeu de Deus alegria, recebeu bênção, recebeu tanta coisa de Deus. Você não cuida, você não valoriza, você só enterra, você joga fora, perde. Recebeu o dom, recebeu um talento, recebeu capacidade para fazer, não quer crescer nisso, não quer multiplicar, não quer fazer ainda mais e evoluir nisso. Mas quer enterrar porque está com medo de alguma coisa? Vai perder. E aí, fica pessoas frustradas, vazias. Ah, mas eu sou do Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Dá uma olhada para a sua forma de agir e reagir na vida. Amém? Coloque-se em pé, a mão no coração. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Domingo, dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Início do Propósito de Fé. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia, com a Santa Ceia do Senhor.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Entre em 2012 determinado a projetar os seus sonhos. Novo ano, nova vida, novos projetos. Meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2012. Ano de voar alto como a águia. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos. Levando vida a toda a gente.